Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje, conforme prometido, eu quero discutir sobre a campanha de Parasite nos Estados Unidos, comandada pela Neon, que foi a distribuidora do filme. Então, o meu interesse aqui é falar sobre bastidores, distribuição de screeners, sessões fechadas e mostrar como Parasite teve a campanha mais efetiva da história de um filme em língua não inglesa. Vou deixar na descrição desse vídeo, já aviso de antemão, alguns links de leitura complementar e também alguns vídeos que eu considero relevantes e que vão ajudar a complementar toda essa discussão aqui. Parasite foi a quinta parceria entre o diretor Bong Joon-ho com o Tom Quinn nos Estados Unidos. O Tom Quinn ele é um grande fã do sul-coreano e ele diz que quando ele viu Memórias de um Assassino de 2003, ele ficou encantado com a versatilidade do diretor, com a qualidade do filme, com o tipo de narrativa avançada, e desde então ele se tornou o maior parceiro de distribuição do Bong Joon-ho nos Estados Unidos, de forma que o Bong Joon-ho, por exemplo, ele teve distribuição de Snowpiercer pela Weinstein Company, a TWC, e o Tom Quinn ele estava chefiando naquela época a rede de distribuição da Weinstein, e ele foi o principal parceiro do Bong Joon-ho, que teve problemas com o Harvey naquele período. Em 2017, o Tom Quinn, junto do Team League, acabou fundando a Neon com uma proposta de mercado muito semelhante, por exemplo, à da A24 e à da antiga Annapurna. Agora a Annapurna opera sob o selo United Artists com a MGM. Mas a seguinte proposta: produção de conteúdo independente de alto nível e, da mesma forma, aquisição de conteúdo de excelência produzido no exterior. Então, até o sucesso de Parasite nessa temporada, a Neon tinha emplacado I, Tonya. Em 2017, tinha emplacado também o longa sueco Border, que conseguiu a indicação para o Oscar 2019 na categoria de efeitos especiais. Então, se você dá uma olhada no catálogo da Neon, cinema independente nos Estados Unidos, um apoio, né, ao cinema independente, e também compras e aquisições pontuais de conteúdo produzido no exterior, conteúdo de alta relevância. Público-alvo da Neon, faixa etária dos 25 aos 39 anos, e também o público consumidor do cinema de arte, que é um nicho nos Estados Unidos. Existe a questão em torno do cinema legendado, e o Bong Joon-ho falou muito nisso nessa campanha, né? Deixando a mensagem para o pessoal dos Estados Unidos: assistam e consumam mais cinema legendado, que parece um absurdo para a terra do cinema, mas eu falei várias vezes no canal, existe ainda essa restrição. 2019, sem dúvida alguma, foi o melhor ano da Neon. Se você olha o catálogo, você tem Honeyland, de documentário, indicado, dupla indicação, né? Melhor documentário, melhor filme internacional, produção da Macedônia do Norte. Documentário da Neon, Apollo 11, um dos melhores documentários de registro de bilheteria nos cinemas, teve lançamento em IMAX, inclusive. Conteúdo original, como Clemency, que não teve uma boa estratégia, foi o grande erro da Neon nessa temporada. E além disso, a aquisição de grandes filmes estrangeiros. Monos, da Colômbia, falei de Honeyland, né, da Macedônia do Norte, Portrait of Lady on Fire, Retrato de uma Jovem Chamas, da França, e Parasite, da Coreia do Sul. Como o Quinn ele já trabalhou com o Bong Joon-ho e já era um grande parceiro do Bong Joon-ho, a produtora do filme, a produtora de Parasite, que é a Baronson, ela apresentou o projeto no American Film Market, que sempre ocorre no mês de novembro, então apresentou em novembro de 2018, e o Quinn ele não teve dúvidas ao comprar antecipadamente os direitos de Parasite. Foi a melhor estratégia que ele tomou na vida dele, ele falou isso recentemente numa entrevista para Hollywood Reporter. Ele não teve dúvidas ao comprar cegas Parasite, e eu tenho certeza que o pessoal que comprou as cegas também, distribuidor da França, da Alemanha, da Áustria e do Japão, eles fizeram o melhor investimento das suas carreiras. Ou seja, antes mesmo do filme estrear no Festival de Cannes 2019, Parasite já tinha um acerto de que seria distribuído nos cinemas dos Estados Unidos pela Neon. E das produtoras que acabam dando espaço para o cinema estrangeiro, para os filmes legendados, nos Estados Unidos, a Neon é que tem um trabalho mais competente, ela consegue atingir as grandes redes, né? A rede Regal, a rede AMC, rede Cinemark nos Estados Unidos, e isso é extremamente relevante. Você não pode colocar o filme apenas nos cinemas de nicho. Então o público da distribuidora, a Neon, é um público de nicho, é um público segmentado, é claro, mas a Neon ela consegue gerar esse interesse das distribuidoras e consegue bons acordos com as redes. Eu não preciso falar que Parasite sai muito fortalecido do Festival de Cannes 2019, isso é de senso comum.
Eu quero acrescentar aqui, no entanto, que Parasite teve um circuito espetacular, invejável de festivais. Munique, Jerusalém, Locarno, chega no Festival de Toronto, super prestigiado, e aí passa para o circuito interno dos Estados Unidos, aí já sob o comando da Neon. Ele chega inicialmente em Telluride, passa por Aspen, passa pelo Beyond Film Festival, passa pelo Fantastic Film Festival, e aí depois ele tem o grande lançamento no Festival de Nova York, que foi quando eu vi Parasite, eu trouxe aqui para o canal a crítica. E no Festival de Nova York dava para ter a ideia da grandeza de Parasite, porque toda a atenção no Festival de Nova York naquela época, entre o final de setembro e o começo de outubro, era para The Irishman, era para o irlandês. Se você resgata o conteúdo até que eu produzi no canal nesse período, eu falava o seguinte: poxa, The Irishman tem uma promoção tão grande da Netflix que parece que eles têm certeza de que esse será o filme que vai quebrar com a barreira do streaming. Então todo mundo discutindo sobre The Irishman no final de setembro, Scorsese falando sobre o cinema híbrido, que é o filme que não vai ter resistência, que é a reunião com lendas do cinema, que a Netflix colocou um orçamento à disposição dele, trabalho de rejuvenescimento. Só que a curiosidade de Parasite era tão grande e o boca a boca feito em torno desse filme era tão forte que foi o filme com maior demanda no Festival de Nova York. Então a Lincoln Center, que organiza o festival, ela teve que abrir várias sessões extras para Parasite. Aí você tinha reação na saída da sessão extremamente positiva, o pessoal comentando que era o grande filme do ano. O The New York Times publica uma crítica dizendo que Parasite era sem dúvida alguma o melhor filme de 2019. E a Neon aproveita isso para divulgar o filme também. Logo na sua primeira campanha, que viria em novembro, eu já falo sobre isso. Mas o Festival de Nova York foi fundamental para consolidar Parasite como o grande filme internacional de 2019. Nós tínhamos a discussão também em torno do Almodóvar, por Dor e Glória, que estreou nos Estados Unidos no Festival de Nova York. Tanto o Almodóvar quanto o Bong Joon-ho ministraram masterclass no festival, só que Parasite, sem dúvida alguma, foi o filme com maior impacto. Ele foi capa da Film Comment, que é uma das principais publicações de cinema de Nova York, e saía fortalecido e saía com a seguinte questão: será que Parasite conseguiria quebrar a barreira que existe e que era evidente em torno da aceitação de filmes em língua estrangeira e conseguiria pelo menos uma nomeação ao Oscar de melhor filme, sabendo do prestígio no Festival de Cannes, sabendo do prestígio no Festival de Toronto e especialmente nos Estados Unidos no Festival de Nova York? É nesse momento justamente que os filmes em língua estrangeira eles acabam ficando de lado. Foram 11 filmes em língua não inglesa de 1939 até 2019 com Roma, né, que foram nomeados para a categoria principal do Oscar, só que existia sem dúvida alguma uma divisão simbólica. A retórica era mais ou menos essa: bom, se é filme estrangeiro, então que dispute o Oscar de melhor filme internacional e que vença o Oscar de melhor filme internacional. A categoria de melhor filme ela é reservada para produção anglófona. E se você pega, inclusive, alguns votos que foram publicados nessa última semana, em toda aquela série, né, dos votos secretos do Oscar, feito pela Variety, IndieWire, Hollywood Reporter, você tem pessoas falando isso, você tem pessoas falando que Parasite não poderia ser considerado para a categoria principal, porque a categoria principal tinha justamente que valorizar o cinema anglófono, então que Parasite se contente com filme internacional, talvez roteiro. É um pensamento que existia, sem dúvida alguma. E é um pensamento que por muitos anos ele acabou tendo impacto dentro da academia. Parasite estreou nos Estados Unidos no dia 11 de outubro, com lançamento extraordinário em algumas cidades como Los Angeles, Nova York, Boston, e aí depois ele complementa o circuito nacional no dia 8 de novembro. Como eu falei, as críticas são extremamente positivas. Parasite tem um grande apoio da crítica do The New York Times, que é super relevante, eu vou repetir aqui, vou marcar aqui, porque no mês inicial de campanha de Parasite, em novembro, o New York Times é usado como uma sustentação para a campanha. Quando eles anunciam, por exemplo, Parasite é o filme do ano e colocam o registro do The New York Times, eles estavam, a Neon no caso, né, estava promovendo Parasite como um filme que deveria ser assistido e deveria ser levado para consideração. Todo mundo sabe que Roma chegou perto no Oscar 2019 do reconhecimento de um filme em língua não inglesa, só que existia a questão da resistência, porque era um projeto de um serviço de streaming, tinha ala contra a Netflix, porque, enfim, a distribuidora não acompanha a janela de lançamentos e exclusividade
que as redes de cinema dos Estados Unidos pedem, e a Neon parece que sabia de tudo isso. A Neon estava vacinada, a Neon sabia onde a campanha de Roma tinha errado, e ela sabia que ela não teria essa resistência, porque o lançamento nos cinemas de Parasite foi excepcional. Então, do mesmo modo que Parasite ele era consenso com a crítica, com o público, e esse público de nicho, que consome o cinema legendado nos Estados Unidos, com esse público ele conseguia um sucesso do mesmo nível. Parasite conseguiu um resultado impressionante de bilheteria, foi um dos filmes com a maior, e é um dos filmes com a maior arrecadação da história nesse sentido, por sinal. Ele teve um lançamento tão impactante que ele destruiu com todos os recordes sobre arrecadação de filme por sala de cinema, levando em conta, repito aqui mais uma vez, cinema estrangeiro nos Estados Unidos, e o filme ficou esgotado 2 semanas consecutivas no Lincoln Center em Nova York, o que é absurdo. Demonstra todo o interesse e demonstra a curiosidade que existia do público, né? Então, você inicialmente tem o reconhecimento dos festivais, você tem o reconhecimento da crítica e depois tem o reconhecimento do público. Quem via Parasite comentava nas redes sociais e isso acabou ajudando e muito o marketing da Neon, o registro de bilheteria, repito, é extraordinário. Bom, mas o reconhecimento da crítica é uma coisa, o reconhecimento com o público é uma coisa. O que eu sempre falo aqui para o canal é que para competir na temporada de premiações, especialmente no Oscar, você precisa de uma estrutura diferente. O filme tem que ter qualidade, mas tem que ter qualidade aliada a uma grande campanha, e uma grande campanha custa muito dinheiro. A estratégia inicial da Neon foi muito boa, foi viabilizar Parasite nas premiações de novembro e dezembro, premiações da crítica. Então ela colocou o filme para apreciação da crítica de 2 maneiras. Inicialmente ela realizou cabines, seriam os press screenings, em 33 cidades dos Estados Unidos, o que é super relevante, o que segue mais ou menos as grandes distribuidoras como Disney, Sony, Netflix. Então a Neon, que é uma distribuidora pequena perto das gigantes, ela acabou aumentando o nível da sua própria rede de distribuição, e além disso ela envia depois também os screeners. E aqui está o meu screener de Parasite, por exemplo. Muita gente pergunta por que as distribuidoras elas acabam investindo tanto dinheiro nas premiações da crítica, sendo que ninguém da crítica acaba votando para o Oscar. E a estratégia é muito simples. Quando você coloca esse filme para apreciação da crítica e a crítica demonstra o reconhecimento entregando prêmios, você manda uma mensagem para a temporada de premiações. Então não existe um impacto direto da crítica, mas existe a mensagem. Olha, esse filme sul-coreano, Parasite, ele teve um grande lançamento nos cinemas, ele quebrou alguns recordes de bilheteria, ele vem sendo reconhecido pela crítica e ele vem ganhando prêmios com a crítica. Então ele pode ser um competidor real na temporada de premiações. Por que não considerar esse filme e posicionar esse filme até mesmo para o Oscar de melhor filme? Então você tem matérias já no começo de novembro da Hollywood Reporter, do Los Angeles Times, justamente falando sobre isso. Será que Parasite vai ser mais um filme estrangeiro que vai conseguir indicação para o Oscar, não apenas na categoria de filme internacional, mas em outras categorias? E aí se especulava roteiro, se especulava direção, se especulava montagem, ator coadjuvante e filme. Será que conseguiria essa nomeação para melhor filme? É por isso que a campanha ela é tão importante. Apenas pela qualidade você não vai conseguir atingir a todos os membros da academia. São mais de 8.500 membros na academia. Pela qualidade apenas não, isso é uma utopia. Você tem que investir em fazer um grande investimento em campanha. A Neon sabia disso e os produtores de Parasite sabiam disso também. O Bong Joon-ho ele acabou se mudando para os Estados Unidos já em outubro. Ele passa inicialmente no Festival de Nova York, ele comanda uma série de sessões fechadas com a crítica e com membros da academia no Festival de Nova York. O filme ele tem depois apreciação em Los Angeles e ele tem um bate-papo na academia, numa sessão lotada. 3 filmes tiveram sessão lotada para a academia nessa última temporada. Era Uma Vez em Hollywood, Once Upon a Time in Hollywood, The Irishman, O Irlandês e Parasite, Parasita. Então, inclusive, o link do bate-papo, uma partezinha, um trechinho que a academia publicou, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Mas espera aí, por que ele tinha que se mudar para os Estados Unidos? Não dava para ele fazer a campanha na Coreia do Sul e mandar, quem sabe, algum marqueteiro trabalhar? Infelizmente não, porque existe essa barreira simbólica. Parece que o filme em língua não inglesa, ele tem que lutar muito mais do que um filme produzido nos Estados Unidos
ou no Reino Unido. Essa estratégia não é inédita, não começou agora. Na década de 1990, por exemplo, o Harvey Weinstein faz isso na campanha de A Vida é Bela. O Harvey pede para o Benigni se mudar para Los Angeles para conseguir participar do maior número de eventos possíveis, porque o Harvey sabia que o ator de língua não inglesa, ele tinha mais dificuldades, ele encontrava mais resistência, então ele tinha que fazer esse circuito. Essa estratégia ela acabou sendo utilizada por todos os filmes internacionais desde a década de 90 que tentaram algum tipo de apelo com a academia para a categoria do Oscar de melhor filme, e ela está registrada no livro In the Ink. Eu vou deixar o link desse livro na descrição. É um livro extraordinário sobre bastidores, sobre campanha, sobre a Miramax e sobre a influência do Harvey Weinstein, especialmente na década de 90, especialmente nessas campanhas modernas. Então, Bong Joon-ho e produtores se mudaram para Los Angeles, começaram a participar das sessões fechadas, e um grande filme precisa de uma grande campanha. E não apenas a Neon, mas o filme tinha o apoio de uma grande investidora, e eu vou falar sobre ela no final desse vídeo, porque a identidade dessa investidora foi motivo de muita controvérsia durante toda a campanha de Parasite. Mas o primeiro anúncio de Parasite, então, ele ocorre em novembro, e ele já vem na contracapa da Hollywood Reporter. Eu sempre gosto de guardar esses anúncios, e eu publico a maioria deles no Twitter, pelo menos durante a temporada de premiações, mas já tem aquela frase de impacto, né? O filme do ano, e embaixo New York Times. Então, como eu falei, isso é super importante, isso é usado pela campanha nos dias iniciais, pelo menos até o começo das premiações da crítica no mês de dezembro. Então, desde o primeiro anúncio, na primeira semana de novembro, até os últimos dias de campanha, no final agora de janeiro, comecinho de fevereiro, a campanha de Parasite anuncia quase que em todas as edições da revista Hollywood Reporter, da Variety, e além disso investe muito em 2 jornais também, Los Angeles Times e New York Times. Não é barato você colocar um anúncio em qualquer uma dessas publicações. São publicações de alto nível, são publicações que são lidas não apenas pela academia, né? Mas elas têm também um grande espaço para distribuição, dado o número de leitores diários. Então um anúncio custa mais ou menos entre $50 mil e $150 mil, dependendo de onde você vai publicar. Se vai ser um anúncio pequeno, se vai ser um anúncio de contracapa, se vai ser um anúncio numa posição prestigiada no jornal. Então o investimento foi enorme. O investimento em anúncios foi enorme, e o apoio, repito, da investidora foi fundamental para isso, porque a Neon não teria condições de fazer por conta própria. Como eu falei, logo as revistas ainda no mês de novembro começam a considerar Parasite para a categoria de melhor filme, existem discussões, a campanha ela é renovada com isso, com os números positivos de bilheteria, e o Bong Joon-ho ele começa a aparecer em capas de revista, Parasite começa a ter um destaque ainda maior, Vanity Fair, Variety, própria Hollywood Reporter, matérias especiais do Los Angeles Times, e conquista um amplo apoio. Até que no mês de dezembro já dava para falar com segurança, olha, Parasite com certeza vai ser indicado para melhor filme no mínimo. Ele quebrava essa barreira que existia com os filmes legendados nos Estados Unidos, e a questão é, será que conseguiria quebrar com a academia? A indicação estava encaminhada, mas a vitória parecia difícil. Então, com os produtores e com parte de elenco nos Estados Unidos participando das discussões, você acaba também calibrando o tipo de competição, porque, vamos lembrar, The Irishman, o irlandês, sessões fechadas quase que semanalmente. Se não estava o Martin Scorsese, estava o Robert De Niro ou Al Pacino. Era Uma Vez em Hollywood, Once Upon a Time in Hollywood. A partir do final de novembro, sessões com Brad Pitt, Léo DiCaprio ou Tarantino. Mesma coisa para outros filmes da temporada, desde Bombshell até Richard Jewell, filme que não foi lembrado, ou como mesmo Rocketman, que o próprio Elton John estava nas sessões fechadas. Então, isso tudo pesa muito. Como a academia agora ela tem uma série de regras para o contato direto entre membros da academia com realizadores, atores, etc., parece que cada vez mais a mediação das sessões fechadas ela é vital para uma boa campanha, e Parasite teve isso. De todas as grandes categorias que Parasite fez campanha, a única que não conseguiu nomeação no Oscar foi para ator coadjuvante para o Sung Kang-ho, algo que eu lamento muito, mas algo que está também naquela questão da falta de diversidade nas nomeações e que foi amplamente discutido nessa última temporada, que você pode pegar um outro exemplo
da Zhao Suxin, a vozinha de The Pharaoh, né, que sequer foi lembrada, mas que pelo menos venceu o Spirit Awards. Ainda assim, Parasite conseguiu uma nomeação histórica para o SEG de elenco e foi o primeiro filme em língua não inglesa a vencer o SEG de elenco, algo que ajudou muito a Neon, algo que ajudou muito a campanha. Até as nomeações da fase 1 do Oscar, até o anúncio, né, dos indicados, a campanha de Parasite foi excepcional e contava cada vez mais com o apoio de revistas, sites, jornais especializados em cinema. Vou destacar, por exemplo, o Los Angeles Times, que abertamente anunciou apoio a Parasite, ou mesmo a CNN, que publicou uma matéria interessantíssima que Parasite seria uma renovação. Parasite como melhor filme criaria uma nova era dentro da academia. Você tinha a opção tradicional da pílula azul, como a CNN chamava, que era 1917, e você tinha uma escolha que poderia mudar toda a história do cinema, toda a história da academia, que foi o que ocorreu com Parasite. Dá para falar, seja na fase 1 das nomeações ou na fase 2, na votação final, que quem é membro da academia e mora em Los Angeles só não viu Parasite no cinema com comentários do Bong Joon-ho e do elenco porque não quis, porque foi o filme com o maior número de sessões fechadas, até para tentar também calibrar, como eu falei, calibrar mais a campanha. Algo que eu também destaco é que a partir da fase 2 do Oscar, a Neon ela adotou uma estratégia extremamente interessante. Ela posicionou Parasite como filme consenso, o que era verdade. 1917 tinha toda a campanha feita em torno do filme que ganhou o maior número de prêmios relevantes na temporada de premiações. Era Uma Vez em Hollywood, e eu publicava isso no Twitter. Era Uma Vez em Hollywood teve uma nova campanha da Sony feita em torno do amor ao cinema, que Era Uma Vez em Hollywood era uma carta de amor para o cinema e por isso merecia o reconhecimento, e Parasite como filme consenso. E se você para pensar, é verdade, porque dificilmente um membro da academia, e eu falei isso várias vezes aqui nos vídeos, dificilmente um membro da academia iria colocar Parasite abaixo da 4ª colocação na lista preferencial. Eu fiz um vídeo que vou deixar no card sobre a votação preferencial, como é que ela funciona, mas se você coloca, por exemplo, Jojo Rabbit na primeira posição, Ford vs Ferrari na segunda, filmes que não tinham chance alguma de vencer o Oscar de melhor filme, o terceiro voto conta. Então isso tinha que ser levado em conta e a Neon fez uma excelente, excepcional estratégia. Parasite, aos poucos, ele era aquele filme com torcida. Qualquer premiação, Parasite era sempre o mais aplaudido. Olha o que aconteceu no SEG, olha o que aconteceu no próprio Globo de Ouro, nas premiações do Círculo de Crítica de Nova York e Los Angeles. Além dessa explicação do filme consenso, o filme que acaba sendo bem posicionado por todos os membros da academia na lista, que ajuda a entender por que Parasite venceu, e talvez essa seja uma discussão a posteriori, o que eu queria lembrar também é que a academia ela está tentando promover a diversidade nos seus quadros, e dos membros que foram recentemente convidados, mais de 40% são estrangeiros. Então eu acho que esse mapa que eu vou colocar aqui para análise, que foi feito pela Rebecca Keegan, da The Hollywood Reporter, ele pode ajudar a entender também o apoio. Se você pega membros da academia que estão ativos no Twitter e que comentam sobre cinema, vários deles durante o ano demonstraram o seu grande carinho com Parasite, como eles gostaram do Bong Joon-ho e como eles acabaram, claro, eles não podem abrir publicamente os votos, mas como eles acabaram apoiando o filme, torcendo pelo filme e divulgando o filme também na medida do possível. Então a vitória de Parasite, ela é histórica, ela quebra a barreira que existia com os filmes em língua não inglesa. E aí vem a pergunta da temporada: quais foram as pessoas responsáveis por essa campanha e quem fez o investimento para Parasite ter uma campanha de altíssimo nível que você pode colocar de lado a lado, seja em sessões fechadas, seja com anúncio, com o que a Netflix fez com The Irishman. E aqui talvez a Neon ela teve maior sucesso porque ela soube aproveitar muito mais o espaço que tinha do que The Irishman, com o que Era Uma Vez em Hollywood, etc. Então quem comandou a campanha de Parasite foi a IDPR, que é uma das maiores e mais tradicionais empresas de marketing dos Estados Unidos, que é especializada justamente na temporada de premiações. Pessoalmente, a Maria Buxbaum, que é fundadora dessa empresa, ela comandou a campanha de Parasite. E além de Parasite, a empresa trabalhou também para Jojo Rabbit. Então, curiosamente, a IDPR conseguiu os 2 prêmios de roteiro e fora Parasite, né, que foi o grande vencedor do Oscar 2020. A IDPR ela teve um marketing excepcional,
ela soube trabalhar nas redes sociais e soube se aproveitar também das hashtags que eram propagadas pelo público, criando essa torcida em torno de Parasite, como a hashtag Bonhive, que foi tão popular durante a temporada de premiações. Você tinha uma distribuidora engajada com o filme, você tinha uma equipe de estrategistas de primeiro nível. Faltava a seguinte questão: bom, quem colocou o dinheiro nessa campanha? E isso foi motivo de muita controvérsia. A informação inicial era que um investidor ligado a Barronson, que foi a produtora do filme, que tinha feito todo esse investimento nos Estados Unidos. Só que nós só conseguimos a confirmação justamente após o fechamento da votação da fase 2 do Oscar. E sabe aquela senhora que quase foi cortada no Oscar ali, que ela foi pegar o microfone, o Oscar já queria, o pessoal queria encerrar a cerimônia? Aquela senhora é a Mick Lee, ela é bilionária, vice-presidente do conglomerado CJ Group da Coreia do Sul, e ela quer investir cada vez mais no cinema e ela quer entrar no mercado dos Estados Unidos. Ela diz que ela, como cinéfila, ela não teve dúvida alguma ao apoiar um projeto da sua terra natal. Então ela colocou dinheiro do bolso para a campanha de Parasite e para garantir que Parasite tivesse o mesmo nível de marketing, tivesse o mesmo nível de alcance dos seus rivais. Inclusive, no mês de outubro, a Hollywood Reporter publicou uma matéria chamada A Morte do Competidor Menor no Oscar, falando que a tendência seria no futuro próximo que as grandes distribuidoras controlassem todas as nomeações na categoria de melhor filme, justamente pelo custo enorme que é para fazer uma campanha efetiva. Então a Mick Lee, ela colocou esse dinheiro e Parasite foi citado na matéria. A Hollywood Reporter falava, nós temos um filme independente, pequeno, que é Parasite, que vem conquistando festivais e que pode chegar no Oscar. Será que ele vai ter apoio? Com a Mick Lee, Parasite teve apoio, teve reconhecimento e teve um prêmio, na minha visão, mais do que justo. Se você quer ler mais sobre a Mick Lee, eu vou deixar no link também aqui na descrição desse vídeo o perfil que a Hollywood Reporter fez dela nessa última semana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tentei trazer o maior número de informações e que eu pude testemunhar também nessa campanha nos Estados Unidos durante o ano de 2019, começo agora do ano de 2020. E, repito, fico muito feliz com o reconhecimento para o melhor filme de 2019. O Oscar, na minha visão, reconheceu o melhor filme de 2019, que foi Parasite, certo? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!